Seu nome, Jesus. Eu cumprimento toda a igreja com a santa paz do Senhor Jesus, amém? Podem tomar tempo, por favor. Eu quero só deixar uma palavra aqui para meditação dos irmãos, né? Que é, todos os anos eu coloco um versículo, né? Como tema aí do nosso culto. E esse ano é o Salmo 126, para a glória do nosso Deus. Que o versículo 3, né, que diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aleluia. Eu gostaria de agradecer, né, em primeiro lugar, a Deus por essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui. Agradeço a todos os irmãos que estão aí colaborando, né, conosco, para que mais esse culto se realize. E eu gostaria de falar um pouquinho sobre esse culto, né? E se você já está cansado de me ouvir contar o meu testemunho, né? Tem muitas pessoas aqui que são a primeira vez que estão neste culto, né? Mas todos os anos esse culto se realiza normalmente entre a primeira e a segunda semana de agosto. Eu gosto muito de fazer esse culto e isso... Gostar não é tanto assim, né, irmãos? Porque nós gostamos muito de adorar o Senhor e é nossa obrigação, né? Adorar, entoar louvores e glorificar o nosso Deus. Mas esse culto nasceu no meu coração há muitos anos atrás, praticamente há 30 anos, irmãos. Esse ano nós fazemos 29 e o ano que vem nós fazemos 30 anos e eu creio... será mais um culto em ação de graças ao Senhor, e assim até que Ele me chame, me tire deste lugar, ou, né, me leve para a glória, ou me dê férias permanentes, né? Então, enquanto eu estiver aqui trabalhando, foi um voto que eu fiz ao Senhor, de glorificar Ele, adorar com esse culto em ação de graças todos os anos. Então, todos os anos nós fazemos, e eu agradeço aí ao pastor Márcio, né, a toda a equipe de louvor da minha igreja. A minha igreja é a Deus Forte, fica no Tabuão, e eu glorifico a Deus pelo meu pastor, pela minha igreja, que todo ano me apoia. E eu estava até falando com o Fernando, né, Fernando, é tão legal, né, porque eles não têm preguiça, irmãos. Essa galera aqui, ela é... Vou falar ponta firme, porque eles não têm preguiça de deslocar. Hoje está mais fácil, né? Porque a gente mudou um pouquinho o som aí, então eles não trouxeram caixa, mas eles vêm com todo o equipamento, eles vêm e faz a coisa acontecer, para a glória de Deus. Isso é para a glória do nosso Deus, né? Então, todos os anos esse culto acontece e eles me ajudam aí por vários anos. E eu creio que muitas pessoas que estão aqui também, todos os anos estão colaborando, né, conosco. E esse culto ele nasceu no meu coração quando eu estava desempregada. Há 30 anos atrás eu era uma pessoa muito assim, tinha um bom emprego, né? Eu era chefe de registro numa empresa muito conceituada. Não sei se muitos irmãos aqui, os mais velhinhos, né, vão lembrar da Borlém. Hoje ela está ali fechada, né? Mas eu trabalhei ali 12 anos na área de registro de funcionários e eu era praticamente encarregada de registro, né? E tinha um salário maravilhoso, irmãos. Tinha uma empresa que fazia muito gosto assim de trabalhar. Suei para entrar nela, mas valeu a pena, né? E quando eu me dei conta, já tinha meu primeiro filho, a minha filha nasceu, eu já trabalhava lá, e ela era muito doentinha, tinha anemia. Ela está ali ouvindo, e todos os anos ela escuta eu falar isso. E aí eu pedi para me mandar embora, e aí fiquei sem emprego, irmãos. Eles me acertaram tudo, eu estava construindo, fiz a minha casa com dinheiro, né, gastei. E aí, irmãos, fiquei desempregada, meu marido também, né, meu primeiro esposo, e nós ficamos numa situação muito difícil financeiramente. E aí eu, naquele desespero de não ter trabalho, de ter
os compromissos, né? E eu falava para Deus, Senhor, eu naquele tempo eu era da igreja presbiteriana, e eu levantei um clamor ao Senhor, eu comecei a orar, falei, Senhor, se eu sair para cuidar da minha filha, eu não posso voltar a trabalhar numa empresa e continuar deixando. Não valeu nada eu sair de uma empresa que eu era muito estava estabilizada, lá tinha um bom salário, e agora eu vou deixar ela e voltar a procurar emprego. Então, Senhor, eu quero cuidar da minha casa, quero cuidar do meu filho, da minha filha em casa. O Senhor pode, por favor, chorando, irmãos, eu chorei, não é como eu estou falando aqui não, tá? Eu me emociono até hoje, porque eu me lembro desse dia. Eu chorei 1 hora, irmãos. Meu marido saiu, as crianças foram para a escola e eu me vi ali sem emprego, desesperada. E eu pensava assim, eu sempre gostei muito de trabalhar, ter meu dinheiro, sempre fui muito independente. Fernando vê aí como é que eu sou, eu gosto de fazer minhas coisas, ter meu dinheiro, e eu sempre fui assim desde criança. Eu trabalho desde 9 anos de idade, irmãos. Com 9 anos eu já era independente, tinha um salário e eu trabalhava. E aí eu falei para Deus, me ajoelhei naquele desespero e chorei, irmãos. Sabe o que é chorar? Aquela oração, irmãos, ela foi uma oração da alma. Porque oração a gente ora, como nós estamos orando aqui. Eu creio que Deus ouve. Nossa oração ela é sempre ouvida. Ninguém ora em vão. O nosso Deus, ele não vê a nossa oração como uma oração em vão. Deus sempre está nos ouvindo. Mas aquela oração foi muito diferente, irmãos. Foi uma oração de clamor, de choro do fundo da alma. Sabe quando você implora para Deus? E eu me lembro nitidamente da forma que eu orei a Deus naquele dia. E aí eu levantei dali e falei assim, Senhor, eu preciso de um emprego na minha casa. E na minha cabeça, eu ia trabalhar como cabeleireira, eu ia trabalhar como costureira, já costurava, eu tinha curso. Eu gostava muito de mexer com cabelo. Então eu pensava assim, eu vou fazer um curso, eu vou trabalhar na minha casa. Eu vou trabalhar de cabeleireira, de costureira, eu pensava em fazer alguma coisa na minha casa. E aí quando eu orei a Deus, eu nem imaginava o que Deus tinha para mim. Porque eu nunca gostei de cozinhar, irmãos. Fernando está lá, ele sabe, eu amo cozinhar coisas diferentes. Fazer um almoço de domingo, fazer coisas diferentes, fazer receitas, isso eu amo. Mas assim, ficar todo dia fazer almoço, janta, eu não faço isso. Eu tenho lá meu jeito, ele entende, ele também é assim. A gente tem as correrias, então é assim. E aí, quando eu orei a Deus, eu nem imaginava o que Deus tinha para mim. E comecei a orar o dia inteiro, eu fiquei na presença de Deus naquele dia. Senhor, me mostra, Deus. Me mostra meu trabalho. O que eu vou fazer, Senhor? Eu pensava num curso, mas eu pensava assim, se eu não tenho dinheiro para nada, como que eu vou pagar um curso? E eu ficava naquela tristeza e orando, e eu não desistia de orar. Irmãos, a nossa bênção, eu ouvi uma pregação da nossa pastora que entrou profundamente na minha alma essa semana. Para alcançar a sua bênção, tem que ter processo. Processo, irmãos. Não é da noite para o dia, é um processo que você passa. E ali eu trabalhando, limpando ali a minha estante, fazendo minhas coisas de casa assim, eu fui pegar um livro assim para limpar, tinha uma estante cheia de livro, era uma sexta-feira, eu sou maníaca por limpeza, né? Sexta-feira era dia de limpar. Eu limpava tudo, punha tudo para cima, e eu fazendo aquilo ali, caiu uma receitinha de salgado na minha mão. Aí eu olhei aquilo e falei assim, nossa, se eu fizer salgadinho, mas aí eu falei assim, não, salgadinho eu não quero. Não vou fazer salgadinho não, eu já tentei fazer essa receitinha, muitas vezes fica oleoso, não dá certo. E aí, irmãos, quando Deus tem algo para você, você tem que, acabei de ouvir uma palavra aqui, que nós temos que ouvir a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala conosco e a gente não dá ouvido.
Então a gente tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando. E eu orando e Deus mostrou e eu larguei para lá. E toda hora eu andava, limpava e olhava a receitinha. Eu olhava, eu pensava um monte de coisa e nada vinha na minha cabeça. E aí eu resolvi fazer aquela receitinha. Irmãos, até hoje é bênção de Deus. Eu sustentei a minha casa por 2 anos com essa receita. Eu fazia, meu filho está ali, ele se lembra, eu fazia salgadinho a semana inteira, produzia 3.000 salgados. Naquele tempo não tinha freezer, era no congelador, no freezerzinho, gente, uma luta. Até eu comprar meu primeiro freezer, processo, irmãos. Não foi assim, vocês estão vendo isso aqui tudo lindo, maravilhoso? Processo, eu passei muito processo. Foram 29 anos. E ali fiz aquela receitinha, produzi 3 pacotinhos de salgado. Aquilo para mim foi uma luta, fazer 150 salgados. 3 pacotinhos de 50 salgados. Eu fui na minha mãe e falei assim: mãe, eu fiz esse salgadinho, eu queria vender. Será que as vizinhas compram? A minha mãe muito assim, dada, aquelas pessoas, sabe, assim, popular no bairro. Falei assim: vou chamar a vizinha. Chamou na hora, vendeu, me deram o dinheiro. Eu fui para casa, aquele dinheiro multiplicou. Na outra semana eu já fiz 6. Aí fui fazendo. Eu fazia 3.000 salgados na semana. Eu tinha um fusquinha, tirava o banco, colocava uma caixa de isopor atrás, enchia daquele salgadinho e parava numa esquina. E em meia hora, meu filho está ali, minha filha, que não me deixa mentir, alguns irmãos, meus irmãos de sangue, eu parava e as mulheradas do bairro descia tudo. Eu já saía com aquele bolo de dinheiro, né, irmãos? Para mim era bolo de dinheiro, desempregada, vendia tudo, não ficava nada. E já encomenda. E aí eu fui fazendo minhas coisas, fui aprendendo a fazer bolo. Eu sempre aí já as coisas já começou a engrenar, me dar visão. Eu comecei a fazer bolo, fazer docinho e surgiu a minha primeira festa. A minha primeira festa foi o seguinte, irmãos. A minha sobrinha, ela está aqui, a Elaine, fica em pé, Elaine, aquela bênção ali, ó. Elaine e Júlio, eles casaram 2 vezes, viu, irmãos? Separaram e casaram de novo. A primeira vez eu não fiz, mas a segunda eu fiz. A festa. E aí ela foi casar, pode sentar. Aí ela foi casar e me contratou um buffet. Chamava Buffet Paula. E eu não esqueço até hoje, porque eu acompanhei eles por muito tempo. Um buffet maravilhoso. E aí ela chegou na minha casa, tinha uma garagem enorme. Ela falou assim: tia, posso fazer a festa do meu casamento na sua garagem? Era enorme, assim. Aquilo ali foi feito para ser um salão de jogos no tempo que eu construí minha casa. No fim, ele foi minha cozinha por 20 anos. Fez aquela... Passou aquela... Eu falei: vem, faz a festa aqui. Aí fiz... Quando eu falei assim: acho que ela vai encomendar o salgadinho de mim, né? Bolo. Naquele tempo aí... De repente ela chega com a mulher do buffet. Aí eu falei assim: tia, essa é a dona do buffet que vai fazer a festa do meu casamento. E eu falei assim: mas que desaforo. Ela sabe disso. Eu falei: mas que desaforo, meu. Ela vai fazer uma festa de casamento, eu faço tudo de festa e ela vem com um buffet dentro da minha casa? Como assim? Fiquei triste, chorei. Aí ela me convidou para ser madrinha. Fui madrinha dela da primeira vez. E aí meu marido falava assim: não, a gente vai curtir a festa, não é para ficar triste, não fica triste. Aí eu deixei para lá. Aí no dia do casamento dela, o buffet chegou dentro. Olha o que é esse Deus. Esse Deus é lindo e maravilhoso. Chegou um buffet dentro da minha casa, irmãos. Pensa, aquela coisa mais linda, a mulher montando mesa, aquela mesa toda arrencada, eles montam, e eu só assim, eu ficava assim, olhando assim, aquilo nasceu o desejo. Então Deus já tinha tudo preparado para mim, para minha vida. Ele colocou um buffet dentro da minha casa, para mim fazer... A olhar e falar assim: olha, é isso que eu tenho para você. E fazem 29 anos. A minha primeira festa, o cliente fez assim, ó.
você faz buffet? Eu falei, faço. Quer fazer buffet para mim? Um japonês. Deus usou esse buffet de formas tão grandes, tão maravilhosas, irmãos, tão tremenda. E até hoje eu falo assim, às vezes eu estou assim, triste, falo para os meus filhos, falo para o Fernando, eu estou cansada, eu não quero mais, eu quero parar, eu não aguento mais, eu estou doente, eu estou com problema de coluna, não dá, eu não quero mais. Mas quando eu olho tudo que Deus já fez, eu falo assim, não, eu tenho que continuar, eu tenho que estar de pé. Eu fiz uma cirurgia de coluna, fiquei 32 dias internada em tempo de pandemia, 32 dias em cadeira de rodas. Fiquei na cadeira de rodas, eu não andava, eu não fazia nada. Fiquei muito mal, que o médico deu um diagnóstico, chegou até o Fernando e falou assim, ó, ela vai, se ela não operar, ela vai ficar na cadeira de rodas. Pode ser uma semana, um mês, 2 anos, 5 anos, não importa, mas ela vai ficar na cadeira de rodas. Porque a coluna dela está prensando o nervo, estava prensando, né? Minha vértebra estava prensando o nervo, como está de novo, e eu vou ter que fazer de novo, só que eu estou assim, Deus vai me curar, eu não vou fazer cirurgia de novo. E aí eu fiquei ali, passei por tudo isso, irmãos, e eu continuei cuidando desse lugar. Na minha cabeça eu pensava assim, não dá mais, imagina, eu tô com problema de coluna, eu não posso andar, como que eu vou cuidar de tudo que eu cuido? Eu tenho 2 buffets, irmãos, eu tenho um Kids na Salgado Filho também, e eu pensava assim, imagina, não dá mais, eu não posso mais. E eu praticamente, irmãos, passei por pandemia, por dificuldade, por tantos processos, e estou aqui até hoje. Por isso que eu falo, grandes coisas fez o Senhor neste lugar. E eu tenho muitas promessas de Deus ainda para se cumprir na minha vida. E eu persevero, eu não desisto. Eu estou doente, o Fernando veio, eu saí de manhã, chegou à tarde. Não aguento mais, estou com dor. Tomo meu remedinho, tomo meu banho, faço minhas massagens, vou dormir, acordo refeita, passo o dia de novo. E é assim até que Deus, até quando Deus falar, agora acabou, chega. Né? Enquanto eu não ver isso, a condição de parar, eu estou aqui cuidando. E eu cuido com muito amor desse lugar, irmãos. Eu tenho muito amor, muito zelo, muito cuidado, muito capricho. É muito assim, eu gosto muito do que eu faço. Então eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu não me vejo fora deste lugar. Eu não me vejo uma dona de casa o dia inteiro dentro de casa. Eu não me vejo assim, irmãos. Eu me vejo uma mulher batalhadora que corre atrás, que trabalha, que luta. Não é fácil, irmãos, não é fácil. É uma luta diária, é um processo todos os dias, né? Nós temos que viver em oração, em clamor, pedindo a Deus a condição para a gente conseguir fazer todas as coisas, manter tudo isso aqui. Não é fácil, né? Mas nós estamos perseverando, estamos na presença de Deus, estamos na direção de Deus, e vamos até que Deus tenha uma solução, e até que isso não aconteça, nós vamos estar aqui todos os anos glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Você está convidado para o próximo ano, no mês de agosto. É só ficar olhando aí os calendários que a gente vai anunciar, e todos os anos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E muitas vezes eu falo assim, mas eu não precisa fazer nada disso, vamos fazer um negocinho. Não, irmãos, nós não vamos fazer nada de negocinho, de nada de qualquer jeito. Para o Senhor é sempre o melhor, sempre o nosso melhor para Deus, porque muito Ele já fez por nós, e Ele sempre terá algo novo e maravilhoso para cada um de nós. Amém? Eu agradeço aí todos os irmãos, todos que estão aqui, agradeço os pastores. Eu sei que o tempo é curto e a gente não consegue dar oportunidade para todos que gostariam de ministrar, de falar, de falar do amor de Deus, porque é sempre muito maravilhoso falar do amor de Deus e de tudo que Deus faz nas nossas vidas, né? Quando nós acordamos, nós já somos um milagre de Deus.
olhar para a nossa família e ver cada um deles bem-sucedidos, abençoados, pessoas dignas, né? Que a gente cria nossos filhos, nossa família para ser homens e mulheres dignos na presença de Deus. E eu, para a glória de Deus, irmãos, eu gostaria de apresentar para vocês toda a minha família, tá? Quem não conhece, gostaria que o Fábio, o Flávio, as crianças viessem aqui, meu esposo Fernando. Quer falar alguma coisa, Fernando? Que todos viessem aqui à frente para que vocês conheçam uma família maravilhosa, bênção de Deus, são pessoas que são tementes a Deus, servem o Senhor, né? Nós somos uma família de pessoas, todos evangélicos, mas cada um numa igreja. Meu filho é presbiteriano, minha filha é de outra igreja da Bola de Neve, eu sou da Pentecostal, o Fernando é presbiteriano, então, mas não importa, porque o nosso Deus é um só, né? Eu criei todos os meus filhos na presença de Deus, e eu creio que meus filhos estão criando meus netinhos, que são meus tesouros. Olha que coisa linda, essa é a Isa. A Isa é a maior falante, viu, gente? Olha como ela é linda. A Bela, a Heloísa, o Igor, são pessoas maravilhosas. Essa é minha filha, Flavinha, o Fábio, minha nora Flávia, duas Flávias, tá? Nora e filha. Para a glória de Deus, essa é a minha família abençoada. Estão todos na presença de Deus, são tementes, obedientes ao Senhor, né? E eu agradeço muito a Deus pela família que Ele me deu, pelo meu trabalho, pela minha igreja, por todos vocês que estão aqui. Eu tenho muitos familiares, primos, irmãos, muitas pessoas que são, no meu coração, amigos, né? Hoje, uma parte da igreja do Fernando estão aqui dando a honra para nós. Muito obrigada, que Deus abençoe. Fico muito feliz em tê-los cada um aqui nos ajudando mais uma noite aqui nesse culto maravilhoso. Amém? Eu gostaria de pedir uma oração aqui por todos, e eu não sei se o pastor vai ter mais alguma coisa. Esta família que é abençoada, que você saia daqui abençoado também em nome do Senhor Jesus. Amém? Estenda tua mão para cá. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, agradecemos o teu santo e bendito nome, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Deus, apresentamos esta família diante do teu altar. Continua, Senhor, abençoando, ó Pai, continua guardando, protegendo, Senhor, livrando de todo mal, em nome de Jesus, sustentando, dando saúde, mantendo esta família unida, abençoada, ó Pai, mais, em nome do Senhor Jesus, que a bênção do Senhor permaneça sobre a vida do menor até o maior. É o que nós te pedimos, ó Deus. Continua fortalecendo e ajudando, e que este ano se repita, Senhor, por muitos e muitos, para a glória do Senhor. E a igreja diz: amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus pela vida deles. Nós vamos agora orar agradecendo o Senhor.